Eduardo Passos e estamos fazendo mais um vídeo para demonstrar as ferramentas da Kaspersky. Nesse vídeo especificamente eu vou falar sobre o Endpoint Security Business, que é a solução da Kaspersky para empresas com mais de 25 máquinas. No mesmo ambiente que eu demonstrei num vídeo anterior, o Small Office Security, agora eu vou fazer a demonstração, fiz uma instalação da cara da ferramenta da Kaspersky, o Endpoint Security Business, for Business. Aqui a gente está vendo a console de administração. Então, o que você tem aqui quando você inicia? Você tem a visão uma dashboard inicial com algumas informações iniciais. Então aqui você vê onde estão esses ícones verdes, como se fossem umas luzes verdes, indicam que nesse quesito o software está ok. E onde tem vermelho ou amarelo é algo que eu devo tratar. Então aqui em monitoramento, a tarefa de backup de dados do servidor de administração foi concluída com erro. Eventos críticos registrados no servidor de administração. A ferramenta do Kaspersky, essa aqui é a versão Advanced que eu instalei, ela é bem completa, ela transcende só a questão de ser um antivírus. Ela oferece outros recursos muito interessantes. Eu não vou mostrar no detalhe os recursos aqui, a intenção é a gente dar uma olhada só na ferramenta para que vocês conheçam. Em outras apresentações, outros vídeos, eu vou fazer laboratórios, mostrar a ferramenta funcionando na prática. Mas é bem interessante. Então você tem aqui, ó, se eu for nos grupos, eu criei dois grupos. Um grupo para computadores e outro grupo para servidores. Eu só tenho uma máquina no grupo computadores, uma máquina de teste no meu domínio, então ele está sincronizado com o meu domínio. Ele confirma que tem um agente instalado e tem que o agente está em execução, que a ferramenta de antivírus também está instalada e que o último status, a última atualização foi de 9 minutos atrás. Se eu clico sobre ele, aqui do lado, eu tenho algumas informações básicas, o IP da máquina, qual o sistema operacional que a máquina está utilizando, qual a versão do agente de rede, a versão do antivírus, se tem alguma política de criptografia. É bem interessante. E aqui eu tenho algumas tarefas, algumas opções a mais. Então eu posso instalar um aplicativo, eu posso criar uma tarefa, eu posso realizar uma tarefa. Aqui são as duas tarefas que tenho, mas eu podia ter criado uma outra tarefa aqui. Eu posso ver o status da proteção, está tudo ok, está sendo executada. Os aplicativos da Kaspersky que eu tenho instalado, as tarefas que eu tenho agendadas para este computador. Então se eu quiser executar a tarefa, por exemplo, uma atualização agora, eu clico aqui e ele vai começar a executar. Olha lá, está executando uma tarefa de atualização. E aqui em eventos eu consigo ver todos os eventos relacionados a essa máquina. Então são os processos de instalação que eu fiz, os erros que deram. Identificadores, eu posso colocar algumas etiquetas para identificar a máquina. E em relação a informações de sistemas, isso aqui é bem legal. Ele funciona como uma pequena ferramenta de inventário. Então eu posso ver que o sistema operacional é o 8.1, a versão do sistema operacional, qual foi o fabricante, qual é a pasta que está o sistema operacional, o nome do computador. Aqui no caso é uma máquina virtual, uma Hyper-V, e se fosse uma máquina dentro de uma estrutura de VDI, né, de Virtual Desktop, ele estaria sinalizando aqui. Aqui ele mostra os aplicativos que estão registrados, os arquivos executáveis que eu posso disponibilizar, ele faz esse tipo de controle. Isso também é bem interessante, olha, você tem uma visão do hardware da máquina. Óbvio que aqui eu estou trabalhando com um equipamento virtualizado, né? Então é bem interessante. Quem está conectado na máquina, algum comentário, as vulnerabilidades de software dessa máquina. Então posso vir aqui, ó, quero ver todas as vulnerabilidades críticas. Tem essa vulnerabilidade aqui. Se eu clicar, ele vai me levar para o site onde detalha
qual é o problema dessa vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade com software Microsoft. Aqui ele não jogou aqui direto para. Posso vir aqui. Deixa eu ver se agora joga. Por algum motivo ele não está jogando. Mas eu posso pesquisar por esse ID aqui da vulnerabilidade. Na verdade, isso aqui são atualizações que eu tenho que fazer lá no Windows Update desse computador. Aqui são as atualizações que tem disponíveis lá para serem feitas. Então é uma ferramenta de gestão. Aqui eu vejo meu servidor, as tarefas do servidor de administração. Então tem a tarefa de backup, deu um erro na ferramenta de backup, eu tenho que configurar, não configurei. Deu um erro também para enviar por SMTP, porque eu não configurei o servidor SMTP, mas isso também é interessante. Você configura um servidor SMTP e ele te envia, caso aconteçam status, né, de mudanças que tenham na ferramenta, erros, falhas, ele envia para você. Aqui tarefas específicas, eu fiz uma implementação via rede. Você tem aqui tarefas específicas para esse antivírus. Você pode fazer um deployment via rede, você pode criar um pacote de instalação, usar uma outra ferramenta de deployment que seja da sua preferência. Você pode botar essa ferramenta de instalação numa pasta compartilhada e os usuários instalarem. Aqui as contas de usuário da minha rede. Aqui tem a parte de relatórios. São relatórios bem completos. Então aqui tem uma dashboard de estatística. Então, por exemplo, em parte de implementação. Tá ok, tudo instalado. Aqui são os relatórios. E eu posso criar também um modelo de relatório. E as notificações. Ele tem ainda, além dessa parte de antivírus, o gerenciamento de aplicativos. Eu posso criar listas de aplicativos que eu permito ou eu bloqueio. Isso é bem interessante, é uma ferramenta bem interessante. Você pode criar um padrão de aplicativos para sua empresa, de acordo com grupos. De acordo com esses grupos que eu criei aqui, eu posso criar grupos de usuários e implementar isso. É bem interessante essa ferramenta. Aqui a parte de licenciamento também, ele pode gerenciar os aplicativos que são licenciados. Então isso aí já funciona um pouco para você se proteger lá da fiscalização da Microsoft. A parte de instalação remota, para fazer deployment remoto da ferramenta. O gerenciamento de dispositivos móveis é muito interessante. Aqui ele vai aparecer, são os dispositivos que não foram encontrados. Tá? No meu caso não tem nenhum, por isso que não está aparecendo. E os teus repositórios. Você pode ter aqui um repositório para atualizações, ter um repositório de hardware. Então você vai adicionar aqui para ver o teu hardware. Isso é bem interessante. Gestor de backup. O que não está aparecendo aqui, mas também tem a possibilidade, é a ferramenta de criptografia, que você pode fazer criptografia de disco ou criptografia de pequenos dispositivos, como discos USB ou pendrives. É também uma ferramenta muito boa. Essa é a cara do Kaspersky Endpoint Protection, né, perdão, Kaspersky Security Endpoint Security for Business. É uma ferramenta muito boa, a InfoBusiness recomenda. Esse vídeo faz parte de um artigo onde nos propusemos a fazer uma análise completa das ferramentas disponíveis da Kaspersky. O meu parecer, o meu entendimento é que hoje é uma das melhores ferramentas de proteção de antivírus. É simples de instalar, é relativamente leve. Esse servidor, eu estou com 4 GB de memória aqui, essa máquina virtual. Vamos ver quanto que ele está consumindo. Ó, meu console de gerenciamento aqui está consumindo 21 megas. E eu tenho aqui mais algumas ferramentas deles
que consomem aí um, não muitos recursos, ainda mais se tratando de uma ferramenta que para é uma ferramenta de gestão, tá? Então aqui é o meu servidor de antivírus, né? Seria o meu servidor principal de antivírus. Bom, agora vamos ver. Aqui a parte do servidor ficou legal, ficou claro. Vamos ver agora a, a estação que está rodando que está sendo protegida pela Kaspersky. Essa estação tem 1 GB de memória e está num disco tradicional, um disco não é SSD. Então talvez você tenha aí um comportamento, a estação seja um pouco lenta por conta disso. Então aqui você está vendo, tem a ferramenta, tá? Funcional. Então, ó, tá vendo? Eu não consigo fazer absolutamente nada, porque aqui eu estou logado como um usuário comum. Tudo isso tem que ser feito via área administrativa. A parte da proteção, ó, toda ela está liberada. Eu também não consigo interromper. O que é bem interessante. Esse é um dos problemas de ser antivírus. Às vezes a pessoa, o gerente, o gestor de TI instala lá um antivírus e usa aqueles antivírus gratuitos e a pessoa simplesmente não deixa rodar um antivírus. O antivírus ele vai lá, acha que a máquina está um pouco lenta, ele vai lá, para a busca. E aí não adianta, porque vai ter problema. Então aqui em configurações, ó, de novo, não dá para eu fazer nada. Então não dá para eu fazer nem atualização, inclusive, porque essa atualização é feita lá pela minha dashboard. Então aqui, ó, se eu quiser acessar a parte de relatórios, o usuário tem acesso aos relatórios, mas ele não pode fazer muita coisa. E ver os arquivos que estão em quarentena. Aqui não tem nenhum. Arquivos não processados, backup, enfim. É uma ferramenta bem interessante. Tá? Muito boa, bem leve. Você vê, eu estou com um computador de 1 GB. E o computador é lento, é uma máquina virtual, é um pouco mais rápido por ser uma máquina virtual. Vamos ver aqui, gerenciador de tarefas. Olha, são os processos da Kaspersky que estão rodando em background aqui. Então, você tem deixar bem maximizado aqui. Você tem aqui, né, o agente. Está rodando aí uns 60 megas. Mais as outras ferramentas. Então, assim, nem 100 megas de consumo, que é bem baixo. Consumo de CPU zero. Existem outros recursos que estão consumindo mais memória aqui, tem muito recurso habilitado, mas é uma ferramenta bem leve mesmo. Então, nós da Infobusiness indicamos, no artigo a gente vai dar, eu pessoalmente dou um parecer um pouco mais explicado. Então, se você estiver assistindo esse vídeo direto pelo YouTube ou pelo Facebook, você não vai, lá na descrição tem um link para o nosso artigo completo, onde tem todas as informações e outros detalhes. O vídeo é só para mostrar aqui, como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mostrar a ferramenta funcionando ao vivo. Ok? Então, muito obrigado, um abraço.